Ouvintes gregários, eu sou Álvaro Pacheco, aqui é um novo programa. E dessa vez vai ser um programa diferente, onde eu sempre me preocupo em provocar o convidado ou a convidada e falar muito pouco. Nesse eu pretendo falar bastante, até porque é uma coisa que está na minha cabeça depois de 50 anos pedalando, um monte de amigos e iniciativas no mundo da bicicleta, a participação como do Conselho e da Vice-Presidência da Associação Aliança Bike, investimentos, 5 anos de gregário. Convidei aqui o Luiz Rica, que é gerente comercial da HB, que é um dos maiores fabricantes de óculos esportivos do Brasil, associados, inclusive tem a licença da Hot Butter australiana para fazer a marca HB como óculos esportivos. E é uma conversa que a gente teve, e aqui eu vou começar por duas digressões. Primeiro, tem um cara que eu admiro muito, que é o Scott Galloway. Ele fala de marketing, de finanças, etc. Quem não ouve, eu recomendo que ouça o podcast dele. E ele fala que um dos piores conselhos que você pode dar para alguém, e ele vê um monte de gente fazendo isso em palestra, é trabalhar com o que você ama. Geralmente quem fala isso ou é herdeiro ou ganha muito dinheiro vendendo cimento, vendendo tijolo, vendendo coisas básicas e depois foi se divertir fazendo outra coisa. Então aí os irmãos Walton, que compraram a Rafa, por exemplo, é um exemplo desse. Então, desses preâmbulos, eu quero começar pelo seguinte. Tem um evento marcante, e talvez o nome desse programa poderia se chamar Geração Rafa, que foi, no final dos anos 90, surgiu um texano chamado Lance Armstrong, que, por ser americano e por uma trajetória explosiva em todos os sentidos, chamou a atenção do ciclismo para um monte de gente que não olhava para ele. Ciclismo passou a ser bacana. Ciclismo passou a atrair marcas como a Nike, a Trek, o mercado americano, que naquela época a China não tinha o tamanho que tem hoje. Na sequência disso, um pouco depois, veio um projeto excepcional de execução de marketing, que foi a Rafa inglesa, com Simon Moultrie, que, se você pegar todo o manual de marketing, foi executado com maestria. Criar comunidade, personalidade de marca, produtos inovadores, omnichannel, então começando com web, indo para a loja, e a loja era experiência, coisa que na época praticamente ninguém fazia. Passados 20 anos, a Rafa está batendo lata, nunca teve um ano de teve lucro. E recentemente até anunciou uma parceria que ela tinha com a EF Education de dar as roupas e ter coisas disruptivas. Não necessariamente concordei com tudo, mas enfim, foi uma coisa interessante que começou lá com a Sky, cortou por corte de custo. Então, o arco desse programa é que, a partir da virada do século, né, dos anos 2000, 99 e 2004, veio uma geração de consumidores que se tornaram investidores. Isso mudou de forma importante o ecossistema da indústria da bicicleta no Ocidente. E vamos falar aqui do Ocidente porque a Ásia é outro bicho. Aonde você saiu de um lugar que você tinha pequenas lojas que quase sempre eram ex-ciclistas, quase sempre com muito pouco estoque, vendendo bicicletas que quase sempre eram feitas em pequena escala por artesãos para conceitos de superstores, conceitos de vestir o ciclista dos pés à cabeça, conceito de produção de massa, inclusive o conceito de que, em vez de você montar a sua bicicleta, você comprava ela toda montada, como acontece com carro, com moto. Só que isso deu errado. Teve um wake-up call da Covid, onde o mercado vinha vindo e você tinha crescimento de marcas, então destacando Giant, Specialized, Trek, aqui no Brasil a Caloi associada inicialmente com o grupo canadense, depois o grupo POM holandês, criando conglomerados gerais, a Canyon com a venda direta para o consumidor, uma série de coisas. Isso vinha crescendo, ganhando dimensão, e aí veio a Covid, pânico geral e, de repente, euforia geral. E essa euforia geral saiu todo mundo enlouquecendo, porque tinha gente querendo comprar e não tinha produto para vender,
Isso gerou uma bolha. Quem trabalha com produto de fabricação é o efeito chicote, onde você tem uma informação distorcida na ponta, no varejo, e todo mundo na cadeia, porque lembrando que quase todo mundo é montador de produto, então uma bicicleta, quem monta uma bicicleta tem centenas, milhares de subfornecedores, que por sua vez tem outros fornecedores. Então, na hora que você pega um câmbio da Shimano, ou da SRAM, ou da Campagnolo, esse câmbio tem um monte de parafusos, molas e etc., que são N subfornecedores. Essa cadeia simplesmente pisou, acelerou, falou, vamos vender como nunca, explodiu em 2022 e até hoje ainda tem vítimas desse processo. E aí o meu insight nesse programa que eu convidei o Rica é de que qual é realmente o tamanho do mercado da bicicleta? E aqui a gente não vai trazer resposta, porque não sei se tem resposta, mas tem reflexões. E o meu palpite é que, até de um insight de quem está há 50 anos vivendo bicicleta e frequentando bicicleta, é que o mercado da bicicleta tem um tamanho, assim como talvez o do triatlo. Por quê? Porque ficar nesse mercado custa caro. Se você não tem 6, 8, 10, 15 horas por semana para treinar, você não vai se divertir. Você não vai chegar com teus amigos e disputar e fazer a brincadeira que seja. Se você não tem dinheiro para trocar os equipamentos, para fazer a manutenção dos equipamentos, você também vai ficar meio para trás e vai se sentir meio de roupa errada no pelotão. Então, tudo isso, numa forma ampla, o esporte ciclismo e triatlon, corrida é um bicho diferente, é caro. Eu já vi muita gente vir, mas eu vi muita pouca gente ficar no esporte por mais de uma sequência de meses ou poucos anos. Então, para mim, o dado de realidade é que tem um lugar no mundo onde o ciclismo de estrada é resiliente. É a Europa Ocidental. E aí, se você vai nas lojas da Europa Ocidental, com raríssimas exceções, estão nesse modelo que eu descrevi. É um ex-ciclista apaixonado, que se bobear ele é o vendedor, ele é o mecânico, ele tem todos os produtos, mas quase nada na loja. Ele precisa encomendar tudo porque ele não tem capital parado em estoque. Quase sempre ele tem uma relação com o frame builder, um artesão próximo dele que também é um amigo, tem um grupo de pedal que são os amigos da loja, e esse processo é sustentável. Esse cara nunca vai ser rico, mas ele vai ter o conforto de estar trabalhando na realidade de um negócio que ele viveu a vida dele. Rica, obrigado, a bola é sua. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. Eu sou um fã do Gregário, né? Álvaro, tenho o prazer de conhecer, já pedalei, conheço o Nicolas, a Ana não conheço ainda, mas a gente já se falou algumas vezes. O Gregário é minha dose semanal de informação sobre o ciclismo. Eu sempre escuto, os conteúdos são muito relevantes. Então, obrigado pelo convite. E que tema, hein? Baita tema. Eu sempre falo, eu cheguei na HB, como é que eu cheguei? Eu sou um profissional de mais de 25 anos de mercado, trabalhei para o varejo, grandes redes de varejistas, trabalhei para a indústria, trabalhei na área de logística há muitos anos também, e hoje eu trabalho para uma indústria ótica. A HB é uma indústria ótica, nós somos uma fábrica de óculos, mas nós somos os detentores da marca Hot Butler Internacional aqui para a América do Sul, e a gente é responsável pela criação da história dos óculos HB. Os óculos HB nascem no Brasil. A HB já tinha outros produtos, como pranchas de surf, confecção, e a gente faz a história do óculos HB aqui no Brasil, e todo mundo que consome o óculos HB, o óculos sai do Brasil. É um óculos made in Brasil, exportado para vários lugares do mundo. Então, a minha conexão com a HB foi porque eu vim do mercado de surf, né? Eu trabalhei alguns anos no mercado de surf e eu vi o mercado de surf passar por um problema similar. Claro, não teve a pandemia que atrapalhou o mercado de surf, mas o mercado de surf ele cresceu mais do que ele era. Acho que esse foi o grande problema do mercado de surf. O surf sempre foi um esporte contra a cultura. O surfista ele queria reivindicar, ele queria ser diferente, ele não queria ser igual a todo mundo, né? E aí as grandes empresas de surf elas cresceram, elas tiveram cada vez mais lugares, lojas espalhadas
por lugares que nem praia tinha, né? O Brasil mesmo era um exemplo que você ia para Brasília e nada contra. Mas tinha uma surf shop em Brasília. Mas ela não era uma surf shop de verdade, ela vendia a moda surf. O mercado de surf, ele era um mercado que crescia por causa do simpatizante. Muito mais do que o praticante, era o simpatizante que fazia esse mercado crescer. E isso tomou proporções gigantescas. Então, falando do esporte no Brasil, né, dos anos 90, dos anos 2000, o surf explodiu como mercado, mas não como esporte. A gente foi ver o primeiro campeão mundial de surf brasileiro em 2014, Gabriel Medina. E o circuito mundial, no formato que a gente conhece de surf, começou em 76. Ou seja, de 76 até 2014, a gente não tinha um campeão mundial. A gente teve, em 88, Fábio Gouveia foi campeão mundial amador em Porto Rico, né, que era uma espécie de campeonato mundial amador, mas assim, a gente teve Teco Padarati, o próprio Fábio Gouveia durante os anos 90 ali, mas a gente não tinha um surfista campeão mundial. Ou seja, o esporte no Brasil ele começou a crescer lá nos anos 2010, 2015, quando a gente começou a fazer uma série de campeões mundiais, e hoje o Brasil, se a gente fizer um retrospecto, se eu não me engano, nos últimos 10, 12 anos, se eu não me engano, 8, 9 títulos são do Brasil. Então, o esporte crescia, mas o mercado encolhia. Mas por que o mercado encolheu se o esporte cresce? Não devia ser junto, né? E não foi. E o mercado ele encolheu exatamente por esse paralelo que você comentou sobre será que ele é tão grande assim? Será que ele tem força suficiente para sair desse pequeno nicho e tomar grandes proporções em vender, por exemplo, sei lá, a gente viu lojas de surf em lugares inimagináveis, em meio de Nova York, que assim você fala, poxa, mas é tão grande assim? Então a gente tinha o esporte crescendo e o mercado tentando se encontrar. Lembra que eu falei que o surfista ele era contra a cultura? Então ele gostava de usar as marcas de surf porque aquilo era uma identidade da tribo. E as marcas tinham todo um cuidado de desenvolvimento de produtos. Quem não lembra das bermudas de tactel lá nos anos 90, aquelas bermudas que secavam super rápidas? Aquilo era uma inovação do surf. Hoje, basicamente, qualquer board short que você vê em qualquer loja tem características daquela época. Então, era um mercado de desenvolvimento. Rica, eu fui testemunha de um empresário admirável que surfou essa onda do surf em moda, que foi a Company, no Rio de Janeiro, com Mauro Thalmann, onde ele tinha uma conexão com os surfistas e ele traduziu o surfwear de streetwear, trazendo esse DNA do surf para a roupa para ser usada de mesmo quem não surfava, mas que conectava com a cultura do surf. Exatamente. Então, se o surfista era um cara contra a cultura, ele se identificava em vestir as roupas das marcas de surf, e aquilo mostrava que ele pertencia a uma tribo, a partir do momento que você populariza isso, que isso começa a tomar grandes proporções, o que o surfista fez? Peraí, eu sou contra a cultura, eu não quero ir com todo mundo. Então, se está todo mundo usando, eu vou parar de usar. Eu não preciso usar uma camiseta da HB para dizer que eu sou surfista. Eu posso usar qualquer outra coisa. Então, quando isso se popularizou demais, o surfista que era o formador de opinião, que eu imagino como uma pirâmide, o surfista é o topo da pirâmide, o que o formador de opinião usa, você dissemina para a base, que eram os simpatizantes. Então, a partir do momento que o surfista também para de usar, porque aquilo popularizou demais, você acaba tendo esse efeito para baixo. Então, a moda jovem hoje não é mais usar as marcas de surf. Claro, ainda tem muita gente que usa, e as marcas de surf estão aí ainda. Não é que elas morreram, não, mas elas entenderam que o mercado tem um tamanho. É um tamanho limitado. E eu acho que essa comparação com o mercado da bicicleta, ela é muito importante. A gente tem um tamanho. Qual é o tamanho? Talvez não tenha resposta, mas ele não é o que a gente vivenciou na pandemia. O que a gente viu na pandemia, o que a gente presenciou na pandemia, foi o mercado de bicicleta receber uma parte do dinheiro da economia, porque a economia é o dinheiro que circula entre vários setores. Então, a gente recebeu uma grande parte de um dinheiro que não era nosso de verdade.
As pessoas não podiam fazer nada, as pessoas não podiam ir à academia, ir ao teatro, ir ao restaurante. E esse dinheiro veio parar aqui. E a gente fez planejamentos em cima de um número que não era nosso, que ele era temporário. A gente não ia viver em pandemia para sempre. Quando você tem uma alta demanda e uma oferta pequena, você desregulamenta tudo. Você cria, os preços inflacionam, falta, tá escassez. Então aí com a escassez fica tudo descontrolado. Aí na hora de fazer os planejamentos, o que a indústria, você comentou dos fabricantes de parafuso, mas é uma cadeia. O fabricante de parafuso pergunta para o fabricante de componente, tá, qual é a sua expectativa de venda para próximos, sei lá, 24 meses? O cara, fabricante de componente, pergunta para fabricante de bicicleta. Fabricante de bicicleta, qual é a tua expectativa de comprar os meus componentes? E no final ia parar lá, a pergunta inicial ia parar lá no lojista, porque as fabricantes de bicicleta, então, lojista, vem cá, quanto você acha que você vai vender? O lojista, um otimista, vivendo algo que ele nunca viu, né? E vendendo, assim, eu vi cenas da bicicleta ser disputada quase a tapa dentro de bike shop, assim, porque não tinha. E aí perguntava para o lojista, não, pode vir que eu vou comprar tudo. E essa cadeia foi inteira se bagunçando, e hoje a gente está se ajustando, né? Ajustando o mercado. Eu queria trazer até um podcast que eu fiz para a Aliança com uma pessoa que foi responsável de compras globais para o Grupo Pons, que, entre várias marcas, Cerveló, aqui no Brasil, Caloi, descreveu muito bem o que eu vou resumir aqui, que eu chamo de efeito chicote, que foi o que aconteceu. O lojista que comprava 5 por mês, de repente, viu uma demanda de 10 e ligou para quem fornecia para ele e falou assim, eu preciso de 10. Só que, às vezes, esse cara falou, não, eu não posso te atender agora, e ele ia e buscava outro de 10. E aí, às vezes, ele tinha pedido duplicado, primeiro problema. Segundo problema, quando ele chegava para quem vendia para ele e falava assim, eu estou passando de 5 para 10, esse segundo falou assim, putz, eu vou fazer uma produção de 12, porque eu estou vendo que o mercado está aquecendo e todo mundo achava que aquilo era infinito, então, em vez de 10, eu vou botar 12. Aí ele chegava para o subfornecedor dele e falou assim, eu quero 12. Aí o subfornecedor dele falou assim, não vai ser 12, eu vou tentar 15. Aí o subfornecedor falou assim, não vai ser 15, vai ser 17, porque eu não quero perder venda. Então, em poucos passos, a demanda que era 5 incremental virou 25. Nunca existiu esse mercado. E um exemplo que me chamou a atenção, se tem uma empresa que eu achava que tinha um modelo sólido, era a Canyon, porque era venda direta, então eles tinham o pulso mais em primeira mão da demanda, e no começo desse ano, um dos grandes investidores da Canyon reconheceu publicamente um prejuízo de 400 milhões de dólares. Um outro segundo de um podcast que eu ouvi de uma montadora na Ásia, que também qual é o desafio da indústria da bicicleta como indústria, porque são coisas montadas. Qualquer coisa, uma torradeira, um celular, uma bicicleta, alguém monta e compra um monte de fornecedores. Qual é o desafio da bicicleta? É que ela tem uma pressão de baixo para cima. Ela tem uma pressão de cima para baixo, que são a concorrência e sensibilidade de preço do mercado. Então, eu quero uma bicicleta dessa classe, se essa custa 30, essa custa 50. Então, eu não vou pagar 50, eu vou comprar de 30. Mas ela tem uma segunda, que é a pressão dos componentes. Qual é o componente dela? É Shimano? É SRAM? A roda? É Zip? O banco? É Fizik? Essa pressão da qualificação dos componentes tira a margem de manobra do montador. Por quê? Porque se ele tem uma pressão, e vamos falar de Shimano ou SRAM, que fazem um puta trabalho com produtos excepcionais, os principais fornecedores de componentes. E é o principal, um dos grandes itens de custo na hora que você monta uma bicicleta. Se na hora que tem essa pressão, quem é Shimano e SRAM vai ser menos flexível a negociar preço. Até porque não tem muita opção para onde correr. Então, o montador fica pressionado, coisa que acontece pouco. Quando você vai comprar um carro ou uma moto, você não vai escolher salvas de super performance. Qual é a suspensão, qual é a corrente, qual é a roda, qual é o pneu. É aquele conjunto que está ali. E aí você vai olhar e fazer, ok. Então, essa
combinação de fatores com o fato de que custa caro ficar no esporte me convenceu que não é razoável grandes conglomerados montadores de bicicleta. Talvez, quando você fala de bicicletas de lazer, como, por exemplo, faz a Decathlon, onde eles não têm essa pressão, porque é simplesmente uma bicicleta que alguém vai gastar R$2.000, R$1.000, R$500, e se bobear vai comprar e andar uma vez na vida e ficar pendurado nas garagens que a gente vê por todo mundo, e não é um dinheiro material para uma boa parte das pessoas. Na hora que você fala da média gama e da alta gama, me ocorre o que eu já ouvi da indústria aeronáutica, né, de empresas aéreas. As empresas aéreas têm dois mundos, ou elas já quebraram ou elas vão quebrar, porque não é sustentável. Na minha observação, com tristeza, porque eu tenho carinho e já tive relacionamento com algumas delas, mas eu hoje não consigo acreditar e não vi nenhuma empresa que tenha tido uma história consistente nessas décadas que eu observo. Mas queria voltar com você, Rica. Qual é o pulso que você sente do mercado brasileiro? Não é o Oiapoque a Chuí, porque você não vai do Oiapoque a Chuí, mas você tem muita quilometragem pelas lojas. O que você viu e o que você está vendo do teu pulso fisicamente visitando as lojas no Brasil? É incrível, né? Porque quando você viaja, você enxerga que, mesmo quando a gente fala de bicicleta, o Brasil não é homogêneo, né? Tem regiões diferentes, com hábitos diferentes, com particularidades diferentes, mas tem similaridades, né? Então, aquele perfil que você traçou do lojista, ele é quase sempre o mesmo. É um cara apaixonado pela bicicleta acima de qualquer coisa. E que vira um varejista do segmento de bicicleta, que abre uma loja e normalmente ele é o dono da loja, ele é o contador, ele é o mecânico às vezes, ele é o vendedor, ele é o comprador, né? Ele é o bike fitter, ele é o cara que puxa o pedal, porque se tem uma coisa que eu identifiquei nos últimos anos, ali pós-pandemia, onde o mercado cresceu como um todo, mais marcas de bicicletas, mais lojas. O bolo cresceu, mas tem mais gente comendo fatias deste bolo, ou seja, fica mais competitivo. Então, ou seja, o consumidor meio que se empoderou dentro desses últimos anos. Os preços inflacionaram, eu vi consumidor pagando assim, valores absurdos por bicicletas. Aí depois, quando a demanda abaixou e a oferta aumentou, o consumidor se empoderou mais, porque, agora tem muita oferta, está sobrando bicicleta, tem muita loja, tem muita marca, e ainda tem um outro capítulo, que são o mercado de bicicletas seminovas, que, assim como no carro, o seminovo ele é 8 vezes maior que o carro zero. E o mercado de bicicleta seminova é que a gente não consegue mensurar, porque a bicicleta não tem rastreabilidade de documento, como tem um carro. Os carros você mensura na transferência, né? Então, as transferências é uma maneira de você mensurar quantos carros usados foram vendidos. Então, mas a gente não mensura, mas ele, com certeza, ele é muito maior do que o mercado de bicicletas novas. Então, quando você começa a olhar para esse lojista, uma das características que eu percebo são diferentes lugares, são diferentes regiões, produtos diferentes, porque tem lugar que vende muito mais bicicleta de estrada do que mountain bike, o que não é o normal. Nós que somos da Aliança, a gente sabe, a mountain bike é a bicicleta do Brasil, né, como modalidade mais vendida, apesar de não ser usada especificamente para mountain bike. A mountain bike é uma bicicleta urbana porque ela aguenta, então o cara prefere comprar uma mountain bike. Mas, por exemplo, quando você vai para a cidade do Rio de Janeiro, se vende muito mais bicicleta de estrada do que mountain bike. Quando você vai para Minas Gerais, dependendo da região, é muito mais bicicleta, não vende bicicleta de estrada, o lojista nem compra bicicleta de estrada. Mas uma característica que eu percebi das lojas que vêm tendo destaque, porque quando você tem uma competitividade, só o amor não dá, só o amor não sustenta o negócio. É importante, mas você tem que saber de negócio. Mas o amor, ele te faz alguma coisa que muitos lojistas partiram para esse lado, e se eu não me engano, eu já escutei um podcast
com você e com o pessoal da Drop, que é a comunidade. Uma das características que eu vejo hoje, que o lojista que mais consegue resultado, está sobrevivendo, está fazendo a coisa acontecer, não que esteja fácil, a gente está num momento de muita oscilação, de venda, baixa, sobe, mas é o lojista que está envolvido com o outside. O que está acontecendo lá fora, seja com grupos de pedal, com competições, com cicloviagens. Eu tenho um lojista que eu conheço do Rio de Janeiro que esse ano ele fez 3 Caminhos da Fé 3 vezes com os clientes. Se organizar uma viagem de 4, 5 dias com 10, 15 pessoas não é fácil. O cara fez 3. Por quê? Porque é experiência. Porque durante aquele pedal que o consumidor olha para o lado, vê a bike do amiguinho mais legal e fala, poxa, acho que eu preciso trocar de bicicleta. Ou vou fazer um upgrade na minha bicicleta. Ou preciso treinar mais. Ou estou com dor nas costas, eu preciso fazer um bike fit. Então, as lojas que estão envolvidas com o outside, elas têm conseguido ter mais destaque. O varejo de hoje em dia, ele é muito mais do que abrir a loja e ficar no balcão. Isso eu falo do varejo de uma maneira geral, não é só bicicleta. E eu faço 2 destaques. Eu tenho um grande respeito pelo trabalho do Bruno com a Drop, inclusive já falei isso publicamente. Acho que ele tem um desenho e soube, com muita maestria, formatar a experiência, o tamanho, inclusive foi um dos poucos empresários que não sofreu na pandemia, porque ele tinha um tamanho que era administrável. Vamos colocar um outro fator aqui, que é a taxa de juros absurda do Brasil, e lojista tem um problema de capital de giro, e temos a triste constatação da Expostar, com décadas de uma empresa familiar admirável que teve que fechar sua loja física recentemente. Eu fico triste, porque eu tenho um enorme carinho e, aliás, é importante dizer, esse programa é a minha opinião pessoal e entendo a sua opinião pessoal, não é a opinião da Aliança Bike, no qual nós participamos. Esse programa é uma opinião pessoal e não uma posição de uma associação, de uma indústria. São 2 pessoas que acho que têm um carinho e uma vivência colocando perguntas, não sei, a gente não tem as respostas, mas nós estamos colocando perguntas para ajudar a reflexão de quem está ou quem está pensando em entrar. Eu sou um provocador sobre isso, a gente faz perguntas. Eu, muitas vezes, com os lojistas, eu tenho um papel, óbvio, de gerente comercial, a gente fala de óculos. Óculos é um segmento relativamente novo dentro da bike shop, é algo que há, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, você chegava na bike shop, tinha 3 óculos expostos, e o cara falava, óculos não vende. Aí quando eu ia pedalar, e eu pedalo, essa semana eu estava organizando umas fotos, aquelas fotos impressas que a gente guarda dentro da caixa de sapato, achei uma foto minha do meu primeiro pedal clipado de 1993. Então, eu tenho experiência. Aí o lojista fala que o óculos não vende, eu vou pedalar, tá todo mundo de óculos. Onde a galera tá comprando? Não é com ele. Né? Então, você citou o caso da Sportstar, né, que fechou a loja física e tal. Eu sou um cara provocador com o lojista. Eu falo, quais são as suas fortalezas? Porque muitos deles reclamam da internet. Mas quando você vai estudar a internet e avaliar números, alguns mercados, por exemplo, eu sou do mercado de moda, óculos, a gente fala de saúde, de segurança, mas é moda. Mercado de moda, só 20% das vendas acontecem na internet. 80% das vendas é no ponto de venda físico. Eu acho que o que eu chamo de geração Rafa que foi um monte de gente que não conhecia o ciclismo, não entendia a dinâmica da economia da bicicleta e, tendo recurso, foi investir em alguma coisa da bicicleta. Assim, eu lembro de um caso específico de que eu fui procurado por alguém que queria fazer um investimento relevante numa loja de bicicleta de uma grande cidade. Essa pessoa não tinha noção, a pessoa não pedalava, não conhecia ninguém que pedalava, não tinha uma sensibilidade do que era aquele mercado, como é que funcionava, que marca tinha valor. E aconteceu 2 vezes. A pessoa falou, o que eu faço? Eu falei assim, aborta, não abre a loja. As 2 abriram e foram fracassos. Porque era gente que estava brincando. Assim, não dá para brincar com nenhum negócio. Mesmo que você fala, esse é um dinheiro que eu posso perder, eu acho que essa é uma coisa, não é ser empreendedor, é ser irresponsável. Isso acontece o tempo todo, né? Mas eu vi isso muito acontecer também no segmento da bicicleta. De gente que no Oba-Oba falou, vou separar aqui um dinheiro que é grande, mas não é enorme para mim,
e vou juntar aqui com os amigos e vou abrir uma marca de roupa, vou abrir uma montadora de bicicleta, vou abrir uma... Assim, tem centenas. Então, acho que tem um fator também do despreparo e da falta de cuidado de um monte dessas iniciativas. Não dá para culpar a indústria, não dá para culpar o mercado. Não. E eu sou testemunha de duas, onde eu, honestamente, há poucos meses ou semanas antes do cara abrir, me procurou e eu falei, olha, o que você vai fazer aí vai dar errado, está tudo errado. O ponto está errado, o seu posicionamento está errado, você não conhece o seu mercado, o seu desenho de loja está errado. Não me ouça de forma arrogante, mas é porque eu tenho alguma quilometragem. Voltando, né, que assim, eu estava falando sobre aquela parte do lojista, que eu sou provocador, né, que a gente estava falando. Eu provoco o lojista para ele encontrar as fortalezas que a loja dele tem. Eu acho que isso vale para todos os negócios. A gente está falando aqui do ciclismo de estrada, né? Quais são as fortalezas que uma empresa do segmento de bicicleta tem para continuar sendo relevante? Quais são, eu falo muito para o lojista, né? Porque eles reclamam da internet, como a internet é a grande vilã da história. A internet era uma realidade, aquilo que eu falei, ela veio, ela acabou com alguns negócios, mas com outros ela não vai acabar. O custo de aquisição de cliente na internet é muito caro. Se a gente pegar os principais varejistas de internet e analisar balanços, a vida não está fácil para eles também. Tem muitos casos aí de quem lembra do Submarino, lojas americanas. E, assim, a vida só de quem vende na internet, ela não é fácil também. Então, a Amazon no Brasil ainda não aconteceu, é um fato. Ainda não aconteceu. Então eu provoco os lojistas e falo, a internet é uma realidade. É como um campo de... é como uma guerra. Você não tem influência sobre o teu inimigo. Que armas ele vai usar, quantos soldados ele tem. Assim, você tem influência sobre a sua estratégia para combater aquele inimigo. O que você pode fazer no teu dia a dia para ser relevante? Como que você, lojista, não importa o lugar do Brasil, como que eu vou ser relevante para a minha comunidade, dentro da minha cidade? Como que eu vou vender mais? Como o caso da Drop, estar envolvido com a comunidade, sim. É entender quais são as minhas fortalezas. Eu sou muito bom de serviço, tenho o melhor mecânico da região. Investir mais em serviço, investir mais, as margens são muito apertadas do negócio como um todo, investir mais em produtos que vão me dar mais margem, que tem uma margem melhor. Eu tenho um exemplo claro dentro de casa. Meu pai foi um lojista do segmento de tintas há muitos anos. Tintas, né, grandes marcas. E eu sempre via ele cuidando muito dos periféricos. Muito, mas assim, não faltava nada. Não faltava lixa, não faltava pincel, não faltava rolo. E o pai, mas e aquela marca? Chama o cara, faz uma negociação. Filho, a margem daquilo ali é desse tamanho. Ele vem por causa daquilo ali, eu vou vender aquilo. Mas para cada venda que eu vendo uma lata de tinta, tem que ter a lixa, tem que ter o pincel, que é aqui que está a magia do negócio, que está a margem. E aí eu vou só te interromper de dois outros mercados similares. Venda de carro e moto tem muito mais margem nos acessórios e no seguro e nas outras coisas do que na moto. Na bicicleta é a mesma coisa na loja. No restaurante é muito mais a bebida do que a comida que dá margem. Durante as minhas visitas, os meus treinamentos, eu falo para o lojista, eu sei que você sabe vender bicicleta, que você é um especialista porque ele ama a bicicleta. É impressionante, os caras sabem detalhes de ângulo de caixa de direção, o range do cassete, não só da bicicleta da marca que eles trabalham, mas de outras marcas, porque durante a venda, que é uma técnica, que eu bato muito nessa tecla com eles, venda é técnica, vai ter lá uma parte da venda, uma das partes que é a objeção, e você vai ter que controlar. Então eles dominam tanto aquilo. Mas eu falo para eles, hoje, o cara não pode vir na sua bicicleta, na sua bike shop, e comprar só a bicicleta e ir embora. Você tem que construir uma jornada de consumo. Eu falo isso todos os dias. Construa uma jornada de consumo. Quem nunca foi comprar um sapato e o vendedor ofereceu uma meia? Uma calça e o vendedor ofereceu cinto? Isso é processo. Isso é técnica de venda. Isso é a profissionalização da parte de vendas. Que eu falo muito, eu dou treinamento semanalmente para varejistas. E falo não só sobre venda de óculos, eu falo sobre jornada de consumo dentro de uma loja. Desde coisas básicas, só para terminar esse raciocínio, desde coisas básicas como o layout. Cara, eu vim do supermercado.
eu trabalhei muitos anos, né? Trabalhei na matriz do Carrefour há alguns anos e tal. Por que quando você vai no corredor do macarrão, tem tudo ligado ao macarrão naquele corredor? Porque é uma chance óbvia do cara, será que eu tenho molho? Será que eu tenho o queijo ralado? O azeite está acabando? Então, quando eu falo o layout é vendedor, eu vou numa bike shop, tá o óculos aqui e o capacete, que é o principal acessório em conjunto, né? Eles funcionam como um equipamento de proteção da mesma região, tá do outro lado da loja. Ou a sapatilha tá aqui e a meia e o taquinho tá guardado na gaveta. Aí eu vejo, nada contra, tá? Pelo amor de Deus, aquela parede cheia de corrente. Eu sou ciclista, quem compra uma corrente porque você olhou exposto e falou, nossa, vou comprar uma corrente. Corrente é necessidade. É o mecânico que tem que fazer a venda da corrente. É um checklist, o mecânico tem que medir e passar isso para o consultor. Falar, olha, a corrente desse cliente já está com o desgaste necessário. Ninguém compra uma corrente porque achou bonita. Um óculos, sim. Um capacete também. Uma sapatilha também. Né? Agora, uma corrente, uma coroa, uma pastilha de freio, você pode ter ela exposto para mostrar que você tem aquela marca famosa, tal, Rush, Shimano, qualquer outra. Mas assim, gente, você precisa trabalhar outros pontos para construir a jornada de consumo, que é o que eu falo com o lojista de norte a sul, e a maioria, claro, ouve, mas a gente ajuda eles a colocar. Eu convido todos a fazer parte da aliança, como a aliança acolhe todos os lojistas, porque existem os grupos de trabalho interno, e são temas importantes. A gente precisa tratar o varejo de bicicleta como um negócio. É bom amar o que você faz? Pô, é muito, mas é um negócio. E eu preciso profissionalizar esse negócio. Em todas as partes do setor. Da loja até a indústria, que já está mais profissional, né? A indústria já tem muito mais profissionalismo. Mas o que eu imagino é que, como você falou, o profissional de histórico desse empreendedor ou dessa empreendedora, ele vem muito mais pela paixão de pedalar e como é que eu ganho algum dinheiro e continuando a estar no mundo da bicicleta, do que com uma cabeça de disciplina ou formação de empreendedorismo, de gestão, de marketing, né? Eu acho que Sim. Isso não é um juízo de valor. Para mim, é uma fotografia de perfil. Bate isso que, na média, é muito mais um amante da bicicleta, da comunidade da bicicleta, do que um empresário com uma formação e uma visão de negócio? Bate, e não só isso, porque existem caras que têm formação e que são muito bons, que são até pontos fora da curva. Mas já aconteceu comigo numa conversa com o dono de uma loja, e eu falando sobre layout e tal, e a gente tem uma particularidade, a HB trabalha com autoatendimento nos expositores. São dados da indústria ótica, a gente trabalha com todas as grandes redes varejistas, que o autoatendimento ele é mais vendedor para o óculos. Uhum. E eu tive uma vez uma conversa com um lojista explicando isso para ele, e ele virou para mim um cara fora da curva. Ah, mas você já teve loja de bicicleta? Eu falei, não, eu nunca tive. Ah, então você não entende nada do nosso mercado. Aí eu falei, bom, então eu estou gastando meu tempo, peço desculpas porque eu estou tomando o seu tempo, o tempo hoje é a coisa mais valiosa que a gente tem, então te peço desculpas. Então mesmo, existem a maior parte amadores, mas mesmo quando o cara é um cara fora da curva, também tem uma coisa que é muito presente no ciclismo. Eu sou um surfista de primeiro esporte, mas também sou um ciclista o ciclismo está na minha vida, eu nem lembro, ó, quando eu aprendi a andar de bicicleta. Assim. Meu pai trabalhava no mapping, e eu ia lá, ficava andando de bicicleta dentro da loja do Mapping. Igual quando você vai hoje na Decathlon e tem aquelas crianças andando dentro da loja da Decathlon. Era eu no Mapping. Pô, mas quem conhece São Paulo sabe que o Mapping fechou há 30 anos. Era eu lá no Mapping. Então eu sou um ciclista de muito tempo. E o ciclismo tem um lance do ego, né? Assim, é uma das coisas que eu percebo muitas vezes. O ciclista, ele não quer chegar por último na subida. E o dono da loja, às vezes, ele acha que ele sabe tudo. Não são todos, claro, tem... Isso é a minoria, mas você vê, tem o lado do cara que é apaixonado, que ele precisa de ajuda, ele tem a intenção, ele quer, e eu falo para buscar ajudas, seja na aliança, seja no Sebrae, seja com os próprios fornecedores. Uma coisa que eu falo, uma loja de bicicleta hoje, média, os caras têm por baixo, Álvaro, 6 mil SKUs cadastrados. Na minha época de Carrefour, que já faz bastante tempo, uma loja grande, a gente estava falando perto de 18 mil SKUs.
o cara tem 1/3 de um supermercado, porque são muitos kits, e aí o cara, ele não consegue fazer a gestão de dados disso. O que vende? O que sai? Só um parênteses que eu ouvi uma vez de alguém muito ligado a uma grande marca, de que para cada modelo que você tiver, você precisa ter quase que 6 em estoque, porque você tem que ter diferentes cores e tamanho. Então você chega lá, nossa, adorei esse modelo X aqui, mas eu sou um 56 e queria uma vermelha. Não, eu só tenho a 54 branca. Então, e como é uma coisa de impulso, você não... Peraí que eu vou pedir, daqui a 3 semanas eu te entrego. Acabou, foi embora porque ele vai buscar em outro lugar. Inclusive na história de Omnichannel, eu quero uma 56 vermelha, eu fui na loja, não tem, eu vou na internet buscar e vou achar em algum lugar. E o funil de venda da bicicleta, ele é ainda mais lento. Ele não é... Claro, tem gente que compra, viu, gostou, que levou, mas normalmente o cara dá aquela pesquisada. Hoje você entra no YouTube, assiste vídeo, você pesquisa, você fica entre 2 modelos da mesma marca, às vezes, ou de marcas diferentes. Agora, e quando a gente fala de sei lá, sapatilha, óculos, cara, não tem funil de venda. Combinou a cor, gostei, é muito mais barato, o cara não precisa fazer, normalmente... A maior parte das pessoas, para você fazer uma compra de uma bicicleta de 20, 30, 40 mil, demanda planejamento financeiro. Se eu não tenho esse dinheiro sobrando, se eu vou parcelar, se eu vou financiar, o que for, eu preciso fazer conta. Então, o funil às vezes é um pouco mais lento. Agora, uma sapatilha de 1.500 em 10, de 150, todo mundo compra. Né? Não que seja barato para muitas pessoas, não é. Mas é muito mais acessível. Você gasta isso, às vezes, com os amigos, tomando uma cerveja. E aí o lojista começou a entender que para fazer a gestão de dados, às vezes eles têm que, de 5, 6 mil itens, usa a indústria. Eu tenho dados que vêm de cor de lente, de modelo, quando eu caio para o mercado óptico, de estrutura, sem aro, meio aro, assim, eu tenho todo fabricante, distribuidor, tem dados. Eu falo para o lojista, vai na fonte, peça informação, peça dados para o teu fornecedor, já que é tão... Porque eu entendo que o desafio para o lojista eu sou o dono, eu sou o cara que puxa o pedal, eu sou o mecânico, eu sou o comprador, eu sou o cara que fala com o contador, eu sou contas a pagar, eu sou, muitas vezes, o gestor da rede social, e ainda o cara ainda tem que fazer a gestão de curva ABC, do que está vendendo, de idade de estoque. Então, mas é necessário. É muito importante, eu falo para os lojistas hoje, é muito importante você ser um especialista no seu varejo. Domine não só faturamento, resultado, que isso é super importante, mas assim, você tem que dominar as curvas de venda, quais são os seus produtos que não pode faltar, quais são os produtos que têm mais margem, quais são os produtos que a venda acontece sem ter a demanda natural. Porque a demanda natural, ela existe. Eu falo muito sobre demanda. O que é a demanda natural? Perdi a minha garrafinha no pedal. Uhum. Preciso comprar uma garrafa nova. Uhum. Essa é uma demanda. Uhum. Agora, estou na loja para qualquer coisa e eu compro sem ter uma demanda por impulso, ou porque o vendedor me ofereceu, lembra da sapatilha da meia, ou do óculos, do capacete do óculos. Então, assim, fuja da demanda natural, construa demanda. Por que o envolvimento com a comunidade ajuda a vender mais? Porque, querendo ou não, eu estou construindo demanda. Quem lembra do Guia Michelin? Guia Michelin é um baita exemplo legal. Guia Michelin de restaurantes, assim, foi criado pela Michelin para estimular o uso do carro para visitar os restaurantes. E gastar pneu. Porque gastar pneu, é isso, sabe? É um baita case de marketing. Então, assim, por que as lojas que estão envolvidas com a comunidade vendem mais? Porque você estimula o uso da bicicleta, porque ela vai desgastar, porque o cara vai sentir a necessidade de comprar uma nova, porque muitas vezes, graças à competência do marketing das marcas, todo mundo acredita que a bicicleta nova vai fazer você andar mais. Agora, Rica, eu acho que a gente está com a possibilidade de ver uma onda que são os produtos de quem antes fabricava terceirizado, vendendo com marca própria dos asiáticos. Chineses, sim, taiwaneses, principalmente, vietnamitas. Porque eu acho que tem uma coisa que a gente falou,
e isso aqui é meio uma paella, né? Uma feijoada que a gente está jogando um monte de informação nessa conversa. Boa. Mas quando um amigo nosso chega, uma amiga, quero começar a pedalar, e aí faz uma conta assim de um enxoval base. Assim, chega fácil em 20 mil reais. É muito dinheiro. Para uma coisa ok para começar. Porque se você quiser enlouquecer, você vai para 150, 200. E a gente já começa a ver quem fabricava, e isso aconteceu com carro, aconteceu com um monte de coisa lá dos asiáticos, de que ele era terceirizado, começou a lançar marca própria, e a gente já começa a ver coisas muito competitivas na metade do preço. Seja de quadro montado, seja de componente. Ainda não tem marca, e eu lembro de, sei lá, 20 anos atrás, ter discordado do meu pai quando ele comprou um carro coreano. Né? Eu falei, carro coreano? Né? Era Kia. Estou mordendo a minha língua até hoje. Nos anos 70 e 80, quando os japoneses começaram a fabricar carros, os americanos foram muito céticos com os carros japoneses. Os carros japoneses eram sinônimo de carro ruim. E hoje a Toyota... Né? E isso aconteceu com os coreanos, né? O exemplo aí que você deu. E isso acontece com os chineses. Quem lembra dos primeiros carros chineses? Como estão os carros chineses hoje? Normal. Eu acho que muitos lojistas precisam encontrar o seu nicho. E eu aprendi uma coisa com o fundador da Santec. Santec é a indústria para a qual eu trabalho, que é a indústria que fabrica HB. Nós temos o fundador que ele está lá até hoje. Ele é um italiano, que ele veio para o Brasil nos anos 70. E uma vez ele me falou, dentro da sua sabedoria já de muitos anos, ele falou, o mercado ele é grande demais para só um player. Para qualquer coisa. Então, as marcas chinesas que vão ter, elas vão chegar e vão entender qual é o consumidor, porque tem consumidor para tudo. O mercado ele é grande, então eu acho que essas marcas que vão aparecer, asiáticas, elas têm uma possibilidade, porque tem gente disposta a pagar a exclusividade, e é legal, porque isso, no final, isso movimenta, mas tem gente que não tá, tem gente que quer o custo-benefício. E não está tão preocupado se a marca está em primeiro lugar. Eu quero o custo-benefício, seja no carro. Isso é uma coisa, acho que, geral, não é só para o mercado da bicicleta. Tem gente que prefere o carro custo-benefício. E está tudo bem. Então, mas sabe qual é a minha dúvida? Sem dúvida, tem gente para comprar Ferrari e Lamborghini. Mas a Porsche está sangrando economicamente. O que eu quero dizer com isso? De que eu acho que esse mercado de alta gama, as montadoras que fizeram um puta trabalho nas melhores intenções, com profissionais muito competentes ocidentais, têm um problema que elas são muito pesadas. Então, elas precisam de um volume de venda de produtos para sustentar esse custo fixo e esse desenvolvimento e essa pesquisa, e túneis de vento e tudo mais. Eu não acho que isso é sustentável. Não. Eu acho que isso é sustentável para atender esse super hipermercado de Lamborghinis e Ferraris, montadores artesanais de super bicicletas, sob medida, onde você escolhe cada componente. Então, eu acho que essas marcas, e aqui é achismo, estão num espaço muito esquisito, porque você tem um espaço que é de custo-benefício, e tem um espaço do super-sumo da bicicleta da vida. Elas não estão em nenhum dos dois lugares, porque elas têm uma estrutura de custo fixo e ela tem uma estrutura que é pesada e que ela precisa de muito volume para se justificar e ficar em pé. Sim. Eu acho que essa dinâmica quebrou. Tem exceção? Tudo tem exceção, mas eu acho que essa dinâmica quebrou. E a gente fala, né, esse produto exclusivo de alta gama, eu costumo até associar com aquele começo que eu estava falando do surfista, que ele era o formador de opinião, que ele queria um produto, ele queria ser exclusivo contra a cultura. Eu tenho o dinheiro para comprar a bicicleta mais cara do mundo. Eu quero comprar uma bicicleta que é fabricada em larga escala, que eu vou ver, porque não sou só eu que tenho esse dinheiro, muitas pessoas têm, né? Então eu vou comprar uma bicicleta de 150 mil reais, que eu vou pedalar na ciclovia, que eu vou ver mais 15 iguais, ou eu vou comprar uma super exclusiva, fabricada por um fabricante pequeno, então a capacidade pequena, que isso gera mais exclusividade ainda. Não, eu acho que tem mercado para os dois, porque tem o cara que não é informado. Para mim, assim,
é o cara que compra um Mustang achando que está comprando uma Ferrari. Um supercarro. Então, um Mustang não é uma Ferrari. Não é um supercarro. Mas tem muita gente que compra Mustang achando que está comprando Ferrari porque está vendo que no lugar onde ele mora tem um monte de gente de Mustang. Pode ser. Então, para mim, essas marcas são Mustang. Não são Ferraris. Sim. No sentido da exclusividade. Porque eu acho que a exclusividade tem um aspecto cultural também. Porque você tem que conhecer. Verdade. Você tem que saber, nossa, qual é esse frame builder que tem uma tecnologia, que tem uma exclusividade. Pouca gente tem acesso a essa informação. Então, o que eu acho é que as grandes marcas tradicionais, viraram um vendedor de Mustang. Então, vai ter gente querendo comprar Mustang, mas o problema é que a quantidade de Mustang que eles estão vendendo não justifica a estrutura de custo fixo que eles hoje têm. Ou seja, o que você está falando é, as marcas precisam encontrar o seu nicho, mas adequar para aquele tamanho. Qual é o tamanho do meu nicho? Onde eu vou vender? E trabalhar porque, assim, para atender aquela demanda daquele tamanho. E não virar elefantes brancos gigantes que tentam crescer demasiadamente, claro. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta provocativa. Isso não está muitas vezes relacionado aos executivos das marcas que precisam, isso eu estou falando de uma maneira geral, executivos de grandes multinacionais, que eles precisam cada vez mais, primeiro, justificar o porquê que aquele CEO está lá. Então, assim, eu preciso justificar o porquê que eu ganho os meus 300 mil dólares por mês e tudo mais. Então, eu preciso cada vez mais mostrar crescimento, mostrar aumento para os meus acionistas, né? Então, de repente, isso também não está muito ligado a como a estrutura desses negócios são montadas. É uma pergunta que eu te faço, porque eu vejo, às vezes, planejamentos que eu falo, gente, se isso aqui realmente for desse jeito, onde vai estar daqui 10 anos? Porque todo ano vai ter que ser assim. Daqui 10 anos nós vamos estar falando de igual futebol, né? Todo lugar vai ter gente pedalando com uma bicicleta de alta gama. Concordo 2000%. Porque o executivo, e eu acho que não é só na indústria da bicicleta, eu acho que é uma cultura de negócio nossa, ele é motivado pelo curto prazo para ganhar bônus, e para ganhar bônus ele tem que apresentar crescimento. E para manter o emprego, ele tem que criar a sensação que tem uma expectativa de crescimento. O que eu acho que é um desafio das marcas ocidentais, das montadoras de bicicleta ocidentais, é que esse ajuste, e para minha surpresa eu achava que a Canyon não estaria nesse caso, mas eu acho que está, tanto que o fundador original voltou para a empresa, não tem uma solução fácil, não. Porque elas viraram grandes demais, caras demais. É muito difícil você encolher e você manter o tesão, o entusiasmo, o comprometimento. Por quê? Porque é deprimente você estava numa estrutura que tinha milhares, centenas de pessoas e vira dezenas de pessoas. Sim. É possível, mas eu acho difícil. E na hora que você fala sobre um complicador das empresas, que são as tarifas que o governo americano deu de importar para os Estados Unidos e que já criou uma exclusão do mercado americano, a estrutura de dívida que eles têm, a estrutura de estoques que eles carregam, e ainda a oferta de produto asiático na metade do preço, eu diria que a vida está e vai ficar cada vez mais difícil. E eu acho que a gente já está vendo um monte de empresa quebrar. E olha o ciclo vicioso, né, que você está comentando. Com esta pressão dessas grandes fabricantes, aonde eles precisam, aonde eles vão para entregar o que eles precisam entregar? Eles vão na loja, no lojista. E aí coloca a negociação, empurra todo o problema no lojista. O problema sim, mas vai lá, vende, faz uma condição incrível, coloca produto, às vezes até acima da capacidade de escoamento que aquele lojista tem, compromete completamente a vida do lojista. Eu vi lojas incríveis durante a pandemia que não fecharam por falta de faturamento, e sim por falta de capital de giro, né? Coisas. E aí a gente pega esse ciclo vicioso, essa pressão toda vai parar onde a gente estava falando, de um cara que tem muito amor pelo negócio, mas não está tão estruturado. Óbvio, não é uma regra, mas a maior parte não está tão estruturado, não tem toda a parte de conhecimento técnico ou profissionalismo para fazer o giro necessário do que o fabricante, que as grandes fabricantes precisam. Não, e não tem capacidade financeira, porque a margem, assim, pouca gente acredita, mas
o dinheiro que se ganha em vender um carro, uma moto, uma bicicleta, a margem é muito pequena. É pequena. E o capital de giro que precisa, porque você precisa bloquear um pedido, é desafiador. Por isso que eu sou muito provocativo lá com os lojistas, quando eu estou falando, encontre as suas fortalezas, procure, façam coisas diferentes, encontre coisas diferentes. E quando eu falo coisas diferentes, com todo respeito, não é só trocar a marca A por B, isso não é diferente. Né? Assim, isso não. E porque muitas vezes eles se comprometem financeiramente, porque eu estou trocando de uma marca para outra, achando que aquilo vai ser a bala de prata que ele tem. Não. O que você tem como maior ativo não é a marca que você vende, são os clientes que você tem. Eu falo que uma das principais características dos clientes da Bike Shop é muito parecida com o do supermercado, na época que eu trabalhava no supermercado. São clientes recorrentes. Eu canso de chegar em loja e ter lá um cara tomando café e o lojista fala, esse cara vem toda semana aqui, vem todo dia tomar um café aqui comigo. Poxa, se o cara tá lá todo dia ou toda semana, como é que eu vendo mais para esse cara? Como que eu consigo fazer com que ele consuma mais na minha loja, que ele compre mais os meus serviços, que ele não chegue aqui para trocar as peças com a sacolinha das coisas que ele comprou na internet. Mas se ele fizer, tá tudo bem também, mas eu não posso deixar de ser relevante para ele, seja como uma loja que fornece serviço, ou que fornece experiência, ou que fornece o acolhimento de uma tribo, querendo ou não. Nós estamos falando aqui de um esporte que são esportes tribais. Eu falei do surf, que é um esporte de tribo, mas o ciclismo é um esporte de tribo. Tem uma diferença. O surfista ele não é tão amistoso com os novatos, porque tem a questão do localismo, é uma onda para cada surfista. O ciclista já é muito mais amistoso, ele é muito mais acolhedor na hora de você encontrar um pelotão. Tudo bem, ele vai querer dar na tua cabeça, o mais velho vai dar na cabeça do mais novato ali e deixar ele para trás. Mas essa é uma outra história. Então eu falo para os lojistas isso. A gente precisa pensar nisso como um grande ecossistema. A indústria precisa olhar para o lojista. Ele não é só um lugar para escoar os produtos e gerar boleto para ele, porque senão se você mata a árvore que te dá o fruto, acabou a história. Então não adianta despejar. Tá, não é só isso que eu preciso fazer com o lojista. E o lojista precisa entender o que é a parte forte dele, onde eu encaixo aqui. E é bicicleta de alta gama, média gama, baixa gama, é serviço, é experiência, o que eu tenho que fazer. E de novo, né, quando a gente começou aqui, a gente falou, não existe uma resposta para todo mundo, padrão. Mas eu acho que existe um comportamento que pode ser padrão, que é esse de realmente você buscar o conhecimento para melhorar o seu negócio, entender mais sobre o seu consumidor, base de dados, eu falo assim, CRM, que é uma coisa super simples. Álvaro, acho que eu conto, são 8 anos de HB, sei lá, eu devo ter 4 casos de clientes que fazem um baita CRM legal, assim, que pelo menos que me contaram, pode ser que existam muito mais, e eles não me contaram durante uma reunião, uma conversa, mas que fazem um trabalho de CRM, que conhecem com profundidade o seu cliente, que fazem um trabalho para trazer o cara para a loja mais vezes, para usar o produto, né? Igual o case do Guia Michelin, para vender mais pneu, criei um guia de restaurante para o cara estimular o carro, para usar estimular o uso do carro. Clientes que fazem o estímulo do uso da bicicleta em várias situações. Então, são pouquíssimos casos. Então, se eu pudesse dar um conselho para esses lojistas, façam isso. Não tem nada certo, mas façam isso. E para a gente... Porque se essa ponta que é o lojista tiver boa, mais saudável, ele é a base da pirâmide. Ele é a base, é aqui que a coisa acontece. Se a indústria só sufocar esse cara, a gente sempre vai ter problema. Rica, eu queria te agradecer. Eu acho que a gente falou aqui um monte de coisa. Não temos nada, não tem resposta para nada, mas temos várias dicas. Tem provocações para reflexão, e eu acho que essa foi a nossa intenção, dividir a sua experiência, a minha experiência. Agora, acho que ambos concordamos que o mercado de bicicleta seguirá existindo, mas, como tudo na vida, ele se transformou. E quem não se adaptar vai pagar um preço. Sim. Tem dimensões que a gente sugeriu aqui, e não somos uma empresa de consultoria e uma coisa científica, são 2 observadores apaixonados pelo mercado, provocando essa reflexão para você que é consumidor, empresário,
fornecedor? Pô, a gente conversou sobre muitas coisas, a gente teve insights de mercado, não existe resposta. Eu estou super à disposição, quem quiser conversar mais comigo, como é que vocês podem me achar? Talvez no Instagram, vocês me acham lá, @luiz_rica. Me chama lá, tem uma loja, quer me conhecer, quer bater um papo. Eu faço parte do Conselho da Aliança, rodo esse mercado, eu sou super aberto para bate-papo, conversar. Não é uma consultoria, pelo amor de Deus. É mais... eu aprendo muito com todos. Então, eu quero agradecer a oportunidade do Gregário, né? Sou super fã do trabalho de todos vocês. E é isso, gente. Obrigado. E a gente está num mercado incrível. Andar de bicicleta é muito legal. E sempre vai ser. Essa é a parte boa. Então, a gente só precisa se adaptar para o que vem. E, como diria Darwin, não é o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta, né? Então, a gente precisa se adaptar. Perfeito. Obrigado a você que nos ouviu. A gente se vê no próximo programa. Valeu.